telespectador do Canal 14. É com muita satisfação que eu estou aqui para contar umas passagens da minha vida, como eu comecei no campo artístico. 17 anos, 16 anos de idade, comecei no circo, fazendo palhaço. Depois fui para a Rádio Marabá de Mogi, fazer rádio-teatro. Naquela época, o rádio-teatro substituía essas novelas que hoje é audiência. E naquele período, comecei a escrever rádio-teatro. Em seguida, fui para Tupi de São Paulo, fazer a Caravana Buri, com Eros Lelô, Remo Menezes, o Valentino, que hoje faleceu, era Vovó Mafalda. E a gente começou a fazer programa nos bairros. Em seguida, eu escrevi para a Excelsior, a escolinha lá, na época que a Excelsior era o Canal 9. Depois faliu. Eu parti para, em 1969, começar a fazer cinema. Levei 5 anos para fazer meu primeiro filme. No período Mulheres do Sexo Violento. Fiz uma sociedade com Mujica e começamos então a juntar um capitalzinho e partir para aquela luta. Luta desesperada, que a gente pensava que terminava o filme e estava tudo bonito. Mas é aí que a gente se engana. Depois do filme pronto, a briga foi pior. A briga do distribuidor. E o filme foi lançado em 20 cinemas, mais ou menos. Então, parti para o segundo filme. Um pouquinho mais de recursos, Mulheres Violentadas, que tinha o nome de Mulheres do Sexo, aliás, Mulheres de um instrumento da máfia. O exibidor não queria lançar com o instrumento da máfia porque ele achava que não ia dar bilheteria. Então, Mulheres Violentadas, lançamos o filme e deu uma sorte, mais ou menos. Então, de Mulheres Violentadas, nós partamos então para o Moramos Condenada. Eles se conheceram e se amaram desde a infância. Agora, Júlio será obrigado a renunciar a este grande amor para ir atrás dos matadores de seu pai. Em 1947, era caçado há 5 anos por ter fugido com Marta, irmã de matadores profissionais. Soares e seu filho de 4 anos de idade foram capturados e condenados à morte. E as coisas foram indo. Depois, em 84, eu produzi uma fita com o Silvio Santos, que o Padre Pedro Revolta das Crianças, um filme infantil, aliás, não é infanto-juvenil, né? Aquela fita não era uma história de Pedro de Lara, onde estreou Augusto Liberato, Gugu, e aquele elenco lá do SBT na época. Senhor, aqui a barra está muito pesada. Veja o que os homens fizeram comigo, Pedro. E eu não me zanguei. É de livre e espontânea vontade que eu fazeis. Prezados irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pretendo continuar a obra do nosso querido Padre Pedro. E eu espero realmente contar com a colaboração de todos vocês. Isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim foi indo. Até que o cinema hoje, infelizmente, com a mudança da política, acabou a ditadura, o cinema foi violentamente prejudicado. Não que seja a favor de ditadura. O grande problema é que hoje os políticos que comandam essa democracia não estão preparados para defender os direitos nacionais. Então, as leis não são respeitadas, as produções não são exibidas porque o americano se apossou de quase todos os cinemas e estamos aí brigando por um espaço maior. E estou aí com uma produção, O Amor Imortal, que em breve será lançado. Tem que estar estreando aí o Nuno Mel Maia, Francisco de Franco, José do Caixão, Fabrício Cavalcante e um grande elenco. Na época da censura, a gente fazia um filme
E neste período, um exemplo, eu fiz um filme que tinha o nome de Ivone, Rainha do Pecado. Muito bem. Eles criaram o problema por causa exatamente do título. E prendia o filme, convocava a gente para fazer uma reunião para dizer que o filme foi interditado. A gente chegava lá e não explicava qual era a cena que tem que ser cortada. E assim não era só no cinema nacional. Era na música, enfim. A censura foi uma grande barreira para todos nós que vivia de cinema. Tinha período então que a gente fazia filmes. Eu cheguei a ter 4 fitas presas sem conseguir lançar os filmes. E o retorno de bilheteria não vinha. Quer dizer, então a censura, lamentavelmente, muita gente. Quando foi liberado, censura livre, o nosso cinema passou então a exibir filmes de sexo explícito e tumultuou tudo. Daí a gente lançava nossas produções e todo mundo dizia liberdade de censura, tudo muito bem. Era uma liberdade de censura que na realidade acabava prejudicando a gente pelo fator do nosso cinema ter tudo que era possível. Quer dizer, então a censura passou a prejudicar a arte por essa razão. Agora, o nosso cinema, infelizmente, no período ainda da Embra Filmes, a verba era muito mal distribuída. Então, no período da Embra Filmes, se produzia aí 12, 13 filmes, e 2 filmes, 3 filmes eram lançados. O resto ficava interditado. E nós, os produtores da Boca do Cinema, a Rua do Triunfo, a gente ainda sustentava 80% do mercado nacional. E todos os filmes que a gente produzia naquela época eram lançados. Bem, a lei principal do cinema é audiovisual, evidentemente. E a gente sempre parte pela lei audiovisual. Então a lei audiovisual era meio complicada. A gente entra com um projeto, o projeto é aprovado. Nós temos que recorrer ao empresário, ao industrial. Nós temos que correr às empresas e, infelizmente, de 90% ou de 100% dos projetos aprovados, 5 filmes é realizado, o resto fica parado. Então eu acho que nós cinema precisamos brigar e mudar um pouquinho essa lei.